Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Estamos iniciando mais este dia de bênçãos, mais este dia que Deus nos concedeu para experimentarmos, não só ouvirmos falar, mas experimentarmos o poder de Deus. Poder de Deus que traz saúde, que renova a nossa saúde, que nos restaura, que nos abre as portas, que nos abre os caminhos, que nos abençoa, que muda a nossa história, que nos protege, que nos livra do mal. Deus, todos os dias em que nós começamos, nos dá a oportunidade de experimentarmos tudo isso, mas tudo isso é experimentado pela fé. É só pela fé que a gente consegue receber essas coisas, mas tem que ser a fé bíblica. Não é aquela fé sentimental ou aquela fé religiosa, não, é a fé bíblica, ou seja, a fé que vem da Bíblia, a fé que vem por ouvir a palavra de Deus, como a Bíblia diz. Quando essa fé enche o seu coração, quando essa palavra da fé enche a sua vida, a sua mente, tudo começa a mudar. E sobre isso falaremos hoje também. Sobre essa palavra que muda a sua vida e mais, lança fora o medo. Você é uma pessoa que sofre por causa do medo? O medo deixa você travado, o medo deixa você angustiado, ansioso, depressivo. O medo, você sabia? Ele até abre portas para o mal entrar. Mas quando nós, pela fé na palavra de Deus, aprendemos como agir e como reagir ao medo, então o medo vai embora e a nossa vida começa a mudar. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore. Não precisa colocar o motivo de oração, apenas os nomes já basta para que a gente comece a orar, tá bem? Olha só, você é uma pessoa que sofre por causa do medo? O medo, sabe? Aquele medo que desanda o intestino, aquele medo que vem e até, como diz aquele ditado, a pessoa se borra de medo. A pessoa faz, desculpa a expressão, faz cocô nas calças de medo, desanda o intestino. A pessoa, por causa do medo, ela entra até em depressão. A pessoa entra em parafuso, modo de falar, Aí tem que procurar o médico, tem que tomar até remédio para acalmar, tudo por causa do medo. Sabe, o medo de fato, ele é algo terrível, algo que judia da pessoa, mas esse medo não vem de Deus, esse medo vem do maligno. Ouça o que diz a Bíblia, primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 18, aqui está a referência bíblica. Olha o que diz o texto: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, esse versículo aqui, tão curto, mas fala bastante coisa com a gente. Ele começa dizendo que no amor não existe medo. Você pode falar, mas pastor, que amor é esse? É o amor de Deus. Aliás, é o próprio Deus. Olha, a Bíblia diz que a palavra é Deus. Também diz a Bíblia que Deus é amor. Ora, se Deus é amor e Deus é a palavra, podemos dizer que a palavra de Deus é amor. Então, na palavra de Deus não existe medo. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, tá? Mas só vou terminar aqui para você. Ele diz assim, olha, o medo produz tormento. E é verdade, a pessoa, o crente muitas vezes, ainda que seja uma pessoa muito boa, excelente, de bom coração, honesto, trabalhador, temente a Deus, mas não tem medo de Deus, não é medo de Deus, é aquela reverência por Deus, aquele respeito a Deus, aquela pessoa que leva tudo que Deus fala a sério. Mas essa pessoa muitas vezes tem medo de morrer, medo de viver, até cada dia que levanta parece um tormento, porque a pessoa não queria ter acordado. Sabe aquele medo de que alguma coisa ruim vai acontecer de repente? Sabe aquele medo de que alguém da família vai morrer? Sabe aquele medo de ficar doente? Qualquer dorzinha, a pessoa já começa a pensar o pior, aí o coração dela fica cheio de medo, pensando que já está com aquela doença, Muitos nem têm coragem de falar a palavra câncer. Falam aquela doença, mas isso é medo. A pessoa fica com medo dessas coisas e aí a pessoa fica fragilizada, sabe? A Bíblia diz aqui
que o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado em Deus. Aquele que teme não consegue experimentar o melhor de Deus, né? Aquele que tem medo, aquele que vive com medo, ele não consegue experimentar a cura milagrosa, a cura para o corpo físico que Deus prometeu. A pessoa não consegue experimentar prosperidade, a pessoa não consegue experimentar paz, a pessoa não tem paz. Ela passa a vida toda ali sempre com medo, sempre dependente de medicação para poder se acalmar, né? Sempre dependente de alguma coisa externa para poder acalmá-la. Quando na verdade o segredo é tirar esse medo. Tirou o medo, a sua vida se estabiliza. Vou ler de novo aqui, ó. O medo produz tormento. É uma verdade, né? Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quer dizer, a pessoa aceita Jesus, mas devido a ela ficar com medo das coisas, medo de tudo, né? Ela não consegue desenvolver a sua vida cristã. Fica sempre naquele estágio infantil, sempre sofrendo, sempre passando necessidade, sempre sendo derrotado, sempre com problemas que não se resolvem, quando na verdade Deus prometeu para aquele que aceita Jesus vida com abundância, não é? Mas por causa do medo, tudo trava. Tudo trava. E o medo, olha só, como diz aqui, né? O medo produz tormento. Mas pela Bíblia, né? No caso da história de Jó, nós vemos que o medo também é uma porta aberta para o mal, para os demônios. A Bíblia fala que Jó, olha só, Jó era um homem bom, era um homem honesto, era um homem temente a Deus, mas Jó, ele perdeu primeiro os seus bens materiais, né? O diabo veio e roubou tudo, usou os bandidos, os ladrões, e levaram todos os bens de Jó embora. Segunda coisa que aconteceu com Jó, perdeu os filhos dele morreram, gente, uma família, quase uma família toda foi destruída, né? A casa desmoronou em cima deles. E a terceira coisa que aconteceu com Jó, ele ficou doente do alto da cabeça até a planta dos pés. Aí você vai perguntar, mas pastor, como é que aconteceu uma coisa dessa com homem tão bom, com homem tão honesto, temente a Deus? Sabe por que o diabo entrou na vida de Jó? O próprio Jó explica, olha aqui a referência bíblica, confira na sua Bíblia. Jó disse assim, ó, aquilo que eu tinha medo me aconteceu e aquilo que eu receava veio sobre mim. Quer dizer, o problema de Jó é que o diabo entrou porque Jó teve medo, ele tinha medo de perder os seus bens materiais e perdeu. Ele tinha medo de perder os filhos e perdeu. Ele tinha medo de ficar doente e ficou. Veja como o medo é uma praga na vida do crente. O medo, ele tira a fé, ele elimina a fé e deixa a guarda aberta para o inimigo entrar. Então é necessário você começar a partir de hoje a tirar esse medo da sua vida. Jó, no caso de Jó, depois ele se voltou para Deus, buscou a Deus, se arrependeu, né? Tirou aquele medo e Deus o abençoou, dando para Jó o dobro do que ele tinha anteriormente. Mas olha que pedaço difícil da vida que Jó enfrentou. Talvez você esteja assim, enfrentando problemas difíceis e de repente ouvindo essa palavra, você está até pensando, puxa, eu tinha medo de ficar doente e fiquei doente. Eu tinha medo de perder meu casamento e meu casamento acabou. Eu tinha medo de perder meu trabalho e fui mandado embora. Eu tinha medo de perder meus filhos, até meus filhos foram embora, ou então até já faleceram, né? Cada caso é um caso, viu, gente? Eu não estou dizendo que todo caso é o mesmo, né? Perder um ente querido, perder um filho, nossa, é doloroso demais, dói na alma. Ninguém consegue descrever qual é a dor de se perder um filho. Né? Quando se perde um pai, uma mãe, é doloroso, mas é o natural da vida. Agora, quando os filhos vão embora antes, como que um pai deve se sentir? Como que uma mãe deve se sentir? É indescritível o sentimento de tristeza ali, não é? Mas acontece que o medo faz isso. Talvez você, repito, seja uma pessoa assim, não é? De tanto medo das coisas, não está vivendo direito, perdeu a vontade até de trabalhar, não é? Perdeu aquela vontade de enfrentar a vida. Tudo é medo, mas esse medo pode ser lançado fora. Olha só que interessante, não é à toa que na Bíblia, do começo ao fim, Deus sempre está dizendo para o povo dele, não temas, não temas, não temas. Gente, é quase uma ordem isso. Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Olha Isaías 41:10, por exemplo, onde Deus fala assim, olha, não tenha medo porque eu estou com você, não fique assustado porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com o meu poder. Olha que bênção, né?
Então é isso daí, tem que começar a buscar para tirar esse medo, para que você retome a sua vida e mais do que retomar a sua vida, que você conquiste as bênçãos que você necessita, que você receba o seu milagre, porque enquanto o medo ficar na sua vida, esse medo vai ser um impedimento para você receber a sua bênção, a sua libertação ou o seu milagre. Aí você vai falar, né, pastor, como é que eu faço para tirar esse medo? Eu não quero ter medo. Eu sei que o medo é uma porcaria, o medo é uma droga na minha vida, ele estraga a minha vida, mas quando eu vejo, já estou com medo. Eu falo que não vou ter medo, mas quando vê, já estou com medo de ficar doente, já estou com medo de morrer, já estou com medo que alguma coisa grave, já estou com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer de repente. O que eu posso fazer para me livrar desse medo? Vamos ler o texto de novo. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Olha só, encha o seu coração da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é amor e a Bíblia diz aqui que o amor lança fora todo medo. Quanto mais você encher o teu coração da palavra de Deus, menos espaço vai sobrar para o medo. O medo vai começar a sair. Por isso que o diabo tenta tanto fazer com que as pessoas não deem atenção para o que está escrito na Bíblia. É verdade. O diabo tenta fazer com que a pessoa não conheça a Bíblia, não tenha entendimento da palavra, não consiga decorar os versículos. Não só decorar por decorar, é decorar para você poder entender e também, quando precisar, falar a palavra de Deus, declarar como ela está escrita na Bíblia, pois foi isso que Jesus fez. Quando Satanás foi tentá-lo no deserto, quando Jesus estava no seu jejum de 40 dias, toda vez que Satanás tentava o Senhor, ele respondia dizendo assim, ó, está escrito. E em seguida citava a palavra, declarava a palavra, e ele saiu vencedor daquela tentação no deserto. Assim somos nós também. Temos que declarar a palavra para não somente receber as bênçãos, mas também para lançar o medo fora, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Quanto mais a gente se enche da palavra, mais estamos nos enchendo de Deus, e já que Deus é amor, mais estamos nos enchendo do amor de Deus. Quanto mais você se enche com a palavra de Deus, mais em paz você fica. Repito, a palavra vai ocupando todo o espaço do nosso coração e não sobra nada para o medo. Quando vê, você está uma pessoa corajosa, já não tem mais medo de enfrentar a vida, já não tem mais medo dos ataques do maligno, porque atacar ele nunca vai parar de atacar, pelo menos aqui na terra, né? Um dia vai cessar, mas por enquanto o inimigo vai sempre tentar nos atacar, mas com o coração cheio do amor de Deus, por meio da palavra de Deus, você vai ter força para chispar com ele, né? Você vai dar um peteleco nele, ele vai voar longe, é tão forte que você vai ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fortalece. Aqui na igreja, quantas pessoas já contaram seus testemunhos dizendo que foram curadas através de declarar a palavra. Quanto mais eles se enchiam da palavra, mais fortes ficavam e menos medo tinham. E o diabo, ele é o pai da mentira. Ele tenta vencer você colocando medo. É sempre assim, sempre começa assim. O diabo tenta te influenciar, te induzir a acreditar nas mentiras dele, nas derrotas dele, né? E aí começa a entrar um medo no seu coração. Quando o medo entra, esse medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. Acontece que nem Jó, né? Aí o diabo começa uma destruição. Mas mesmo que o inimigo já tenha entrado na sua vida por uma infelicidade, um deslize seu, o inimigo já tenha começado uma obra de destruição, ele vai cessar hoje em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa palavra já começa a fortalecer você. Essa palavra já está dando coragem para você, porque Deus é amor. Deus é a palavra de Deus. Então, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, você está enchendo o coração do amor de Deus e do próprio Deus. E isso o diabo não aguenta. Amém? Então, a partir de hoje, faça um propósito com Deus, de você sempre estar lendo a palavra de Deus, meditando nessa palavra, decorando as promessas de Deus, declarando diante dos problemas, e você vai ver que a coisa começa a mudar. Aí você vai ver que o mesmo Senhor Jesus que teve lá no Novo Testamento, né? Na época que ele esteve aqui na terra, estava do lado das pessoas, de quem acreditava nele, e essas pessoas não tinham medo, porque ele estava com elas. Hoje é assim também.
ele não está fisicamente conosco, mas ele está conosco, o Senhor Jesus está conosco por meio de sua palavra. Então, enche o coração da palavra de Deus, você vai estar enchendo o seu coração com Jesus e o medo, vai embora de você e você vai ficar em paz e vai conquistar as suas bênçãos, aquilo que você necessita do Senhor, tá bem? Vamos orar agora? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá, pega e coloca aí. No final nós vamos abençoar essa água. Não quer pegar água? Não tem problema, fique em paz, tá bom? Mas vamos orar com fé então. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, Pai santo, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia para conosco, nos dando a direção e o modo pelo qual nós podemos nos livrar do medo, ou seja, enchendo o coração da tua palavra, porque o Senhor diz que no amor não existe medo e o perfeito amor lança fora todo medo. Glórias a ti, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus Espírito Santo, te peço, faz essa pessoa guardar essa palavra no seu coração, que a partir de hoje esse medo maldito caia por terra, que a partir de agora esse medo que tem deixado essa pessoa em tormentos, seja esse medo lançado fora, em nome do Senhor Jesus. Esse espírito de medo que tem ameaçado essa pessoa, que tem dominado ela, enganando ela, fazendo essa pessoa pensar que o mal é mais forte que ela, pois eu digo para você, espírito de medo, sai da vida dessa pessoa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, cura essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa que está doente, cura essa pessoa que está fraca, Pai. Te peço, renova a energia dessa pessoa e também renova, Pai, o ânimo dessa mulher, deste homem. Os problemas não são fáceis, Pai, mas o Senhor na nossa vida nos capacita a vencer todos eles. Então, Pai, faz essa pessoa vencer esse problema que está passando, dá a capacitação, a direção, a sabedoria, protege essa pessoa contra todo mal, Senhor. E finalizando esta oração, eu te peço, Pai, abençoe este copo com água e que no beber desta água essa pessoa receba a sua bênção. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou. Se você não colocou, não tem problema, mas olha, não tenha medo de nada. Quando você perceber que está começando a sentir medo de alguma coisa, lembra nessa palavra, encha-se da palavra de Deus, tá? Diga para você mesmo, Deus não me deu espírito de medo, mas me deu o Espírito Santo, que é o espírito de amor, de poder e de moderação. Está escrito na Bíblia isso, né? Então Deus não te deu espírito de medo, por isso que o medo não provém de Deus, tá? Deus te deu o Espírito Santo, que é o espírito de coragem, de valentia espiritual, para você poder enfrentar o mal, vencer e glorificar a Deus através dessa sua vitória, tá bem? Tenha você um excelente dia, abençoadíssimo por Deus e até o próximo vídeo.